Deve ser o momento mais importante das nossas vidas, esse tempo, porque da nossa semana, porque é o tempo de nós nos reunirmos e devemos ter em nosso coração um desejo, uma alegria de nos encontrarmos aqui, cantarmos louvores ao nosso Deus, adorá-lo, entendendo o que Ele fez por nós, quem Ele é e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Nós estamos numa série de mensagens sobre espiritualidade. O tema da nossa mensagem, da nossa série de mensagens é espiritualidade, comunhão, serviço e adoração, sendo esta de hoje a terceira mensagem. Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre a espiritualidade da adoração. Falamos domingo passado sobre a espiritualidade do serviço e domingo retrasado a espiritualidade da comunhão. Nós temos usado 3 versículos para falarmos desse tema que está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Todos os anos, pelo menos uma vez, nós voltaremos ao tema da espiritualidade, né? Porque fala da nossa vida, fala daquilo que nós precisamos ser. Então, nós somos pecadores e constantemente a nossa tendência é nos afastar de uma espiritualidade verdadeira. Por isso, então, à luz da palavra de Deus, precisamos sempre voltar a este tema, para olharmos para nós mesmos e vermos se a nossa caminhada, a nossa vida, tem sido uma vida espiritual ou não. Por isso, sempre voltamos a este tema, o tema da espiritualidade. E é importante também falarmos desse tema por causa da questão da comunicação. A palavra espiritualidade ela é usada para uma comunicação com pessoas que têm uma outra crença, porque todos falam em espiritualidade. Mas nós temos a nossa espiritualidade, a partir daquilo que nós cremos e entendemos o que é ter espiritualidade. Então, mas como todos falam em espiritualidade, essa palavra, ela rompe barreiras e facilita a nossa comunicação com outras pessoas que pensam diferente da fé cristã. Então, por isso, sempre vamos falar desse tema. Então, o texto que nós estamos usando é o do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 3. 3 versículos, que nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, esse texto, nós estamos lendo, esse é o terceiro domingo que lemos ele, fala de um jantar, fala de um encontro. Não um jantar qualquer, mas um jantar muito especial. No capítulo 11, depois nós vamos nos referir ele em outro momento, Evangelho de João, no capítulo 11, nós encontramos o último milagre de Jesus registrado
no Evangelho de João, antes dele ir para a cruz do Calvário, que é a ressurreição de Lázaro, esse mesmo que está aqui. Então Lázaro morre, Jesus está distante, porque Jesus, essa família, Lázaro, Marta e Maria, eles moram numa cidade chamada Betânia, que ficava a 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. Mas o ministério de Jesus não se deu na região de Jerusalém, região da Judéia. Se deu na região da Galileia, em torno do lago lago da Galileia, ou conhecido também como Mar da Galileia. E a região da Galileia para a região da Judéia era uma distância muito grande. Demorava-se 3 dias de caminhada, 3 dias para você sair da região da Galileia até chegar à região da Judéia, onde ficava Jerusalém, e a cidade de Betânia, a 4 quilômetros de Jerusalém. Então, quando Lázaro fica doente, essa família manda mensageiros até Jesus, bem distante, para que Jesus venha e cure a Lázaro, o seu amigo. Jesus se demora, Ele fica lá e ele não vem imediatamente. Depois de pelo menos 2 dias, Jesus sai da região da Galileia e vai até a cidade de Betânia. Quando Jesus chega, o Lázaro estava morto. E aí é então o momento em que Jesus vai até pergunta onde tem uma conversa com Jesus com Marta, Jesus com Maria, e até que Jesus então diz onde o colocaram. E aí eles levam Jesus até onde Lázaro estava, no túmulo, e o túmulo naquela época era uma espécie de caverna, escavada na rocha, e era colocada uma grande pedra rolada, uma grande pedra colocada na frente. Esse era o túmulo da época. Quando Jesus chega lá, ele diz, tirai a pedra. A Marta diz, já cheira mal, porque já fazem 4 dias que ele morreu. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro é ressuscitado naquele momento. Jesus também diz, tirai as ataduras, tudo aquilo que estava envolvendo, como era o costume da época, envolver os corpos, E então, essa notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou rapidamente, e Jesus ficou muito famoso. Jesus agora não pode mais estar vivendo em público, ele tem que se esconder mais, porque com isso também os perseguidores de Jesus, os inimigos de Jesus, aí sim que querem o matar mesmo, porque os religiosos da época, os inimigos de Jesus, começam a ver que cada vez mais gente segue a Jesus, e com a ressurreição de Lázaro aí que a coisa ia perder o controle. E por isso então Jesus se afasta novamente, volta novamente para a região da Galileia. E depois de, não sabemos quanto tempo, mas talvez aproximadamente de 6 meses a 1 ano, Jesus não volta na região de Betânia, na cidade de Betânia, região em torno de Jerusalém. Quando tem a Páscoa, então, como de costumes, os judeus vão todos a Jerusalém. E é nesse momento, para esta última festa, porque Jesus vai morrer na festa da Páscoa, é que Jesus então volta à cidade de Betânia. Então, essa família, muito amiga de Jesus, e ainda mais depois que Jesus ter ressuscitado a Lázaro, essa família cria uma expectativa muito grande com a chegada de Jesus na cidade de Betânia. Então, e aí isto acontece então no capítulo 12, esse texto que nós lemos. Jesus retorna, chega à cidade de Betânia, e essa família prepara um jantar para Jesus, E Jesus, certamente, os 12
e mais gente que dali da cidade. Então é uma grande festa. É um jantar que é uma festa alegre, feliz, porque Jesus havia voltado. E aquela família então, a família de Lázaro, o que foi ressuscitado por Jesus, das suas irmãs, Marta e Maria, no coração deles há uma alegria imensa, porque Jesus está novamente ali. Eles não sabem o que vai acontecer com Jesus, porque logo depois desse jantar, Jesus vai caminhar para a cruz, né? E aí o Evangelho de João vai descrever, a partir do capítulo 13, esse momento em que Jesus, a última semana, até o final do livro, né? Vai falar dessa última semana, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eles estão ali, alegres, felizes, com a presença de Jesus e preparam então esse jantar. E o que nós falamos sobre a espiritualidade desse texto? Porque cada um desta família tem uma atitude. Cada um desses irmãos, Lázaro, Marta e Maria, tem uma atitude. Então nós estamos falando, desde o primeiro domingo desse mês, Lázaro, ele senta à mesa, e foi a primeira mensagem que trouxemos, falamos da espiritualidade da comunhão. Que a nossa espiritualidade tem a ver com o nosso desejo de fazer novas amizades, com o desejo que nós temos de nos comunicar com as pessoas, de não viver uma vida isolada, mas sempre estar fazendo novos amigos. É a espiritualidade da conversa, a espiritualidade que procura cada vez mais ter relacionamentos profundos, conhecer a história das pessoas, saber como que as pessoas estão sabendo. E desta forma, passando para outro tema da espiritualidade, que é a espiritualidade do serviço. Que nós vemos então em Marta. Marta, diz o texto, que ela servia. Lázaro sentado à mesa, conversando com Jesus e com as pessoas, num relacionamento profundo com Jesus e com as pessoas, com os demais convidados ali à festa. E Marta aparece novamente aqui servindo. Por que eu falo novamente? Como nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, final do Evangelho de Lucas, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós encontramos essas duas irmãs novamente. Somente, no texto só fala, Lázaro estava lá, mas não é mencionado o nome dele. E lá em Lucas nós encontramos Marta e Maria. E Marta, como que nós encontramos Marta? Da mesma forma que nós encontramos aqui em João capítulo 12. Marta servindo, Marta preparando o jantar, né? Cumprindo aquilo que o texto anterior vai falar, que é a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Em que, e aí então, domingo passado, nós falamos da espiritualidade do serviço. A nossa espiritualidade está intimamente ligada a uma vida de serviço às outras pessoas. E nós refletimos um pouco sobre a parábola do bom samaritano, dizendo que o que Jesus quer dizer com aquela parábola, aquele homem que é assaltado, espancado e fica caído à beira do caminho, e aí passa dois religiosos, um levita e um sacerdote, eles não cuidam do homem, passam de largo, e por último vem então um samaritano, que era inimigo dos judeus, e esse samaritano ajuda aquele homem que está caído. E leva para uma hospedaria e dá dinheiro e paga as despesas que aquele homem tem até que ele se recupere. E aí, com isso, Jesus quer dizer o seguinte:
Jesus conta essa parábola por causa de uma pergunta. Pergunta de um homem que ele está conversando, que é: quem é o meu próximo? E aí, Jesus, com essa parábola, diz o seguinte: nós não devemos fazer essa pergunta. Essa é uma pergunta que nós não devemos fazer. Quem é o meu próximo? Não faz sentido essa pergunta dentro da espiritualidade cristã. Por quê? Nós não devemos estar preocupados com quem é o meu próximo. Como que nós devemos viver a nossa vida? Devemos caminhar. E todas as pessoas que encontrarmos na nossa trajetória, que estiverem necessitadas e que nós pudermos ajudar, nós devemos nos aproximar e ajudar. Então a pergunta quem é o meu próximo não faz sentido, porque todas as pessoas em potencial podem ser o nosso próximo, contanto que nós nos aproximemos das pessoas. Então é espiritualidade, falamos domingo passado sobre a espiritualidade do serviço. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade da adoração, que parece ser meio que redundante isso, mas hoje nós vamos falar de Maria. Falamos de Lázaro, sentado à mesa, falamos de Marta, que está servindo nesse jantar, e hoje vamos falar do ponto alto desse texto, que é Maria, que é a atitude de Maria. Então o versículo 3 diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então eu queria falar, já explicando que atitude foi esta de Maria? O que tem a mais, o que tem de surpreendente na atitude de Maria para com Jesus, e o que esse texto tem a ver então com a adoração. Então, a primeira coisa, Maria, vocês viram aí, Maria pega um frasco de nardo puro. O que é o nardo? Nardo é uma planta, que dela se faz um perfume, muito caro, muito caro. E o texto diz que era um frasco de nardo puro. Por quê? Porque era um perfume tão caro, que eles misturavam. Eles meio que falsificavam o perfume. Colocavam uma pequena essência de nardo e colocava outros perfumes junto para então produzir o perfume. Agora, um frasco de nardo puro era uma coisa muito difícil de se ter. E Maria tem isso em mãos, e o que ela faz? E o texto diz que esse perfume era caro, quer dizer, um frasco de nardo. Depois vocês vão ver, o cálculo aproximado era de 300 denários, 300 moedas de prata. Uma moeda de prata era um denário, era o trabalho de uma pessoa um dia. Então, se você for ver quanto que mais ou menos custava esse frasco de nardo, era o trabalho de uma pessoa mais de um ano. Então não era pouco caro, era muito caro, né? Então é isso que Maria então faz. Então o nardo é puro e o perfume, como nós sabemos agora, é muito caro. Ela derrama sobre os pés de Jesus. Aqui tem uma outra atitude incomum, porque o óleo era derramado sobre a cabeça das pessoas, não nos pés, né? Então você tem no livro de Mateus e no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, você vai encontrar a história de uma mulher que também derrama um perfume caro, mas ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Maria, aqui, derrama nos pés de Jesus. Você vai encontrar em Lucas a história da mulher pecadora que se confunde, as pessoas nem sabem como que é muito bem isso, mas
a mulher pecadora do Evangelho de Lucas, mas creio ser eu num outro momento, ela também derrama um perfume caro nos pés de Jesus. Então, Maria, voltando aqui ao texto, Maria então tem essa atitude muito incomum de derramar um perfume, além de ser caro, nos pés e não na cabeça. E aí ela tem uma outra atitude, que soltar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Por que era uma atitude incomum? Porque uma mulher, naquele tempo, não andava de cabelo solto. Porque o cabelo, ainda hoje, tem muito disso no Oriente, o cabelo é algo muito íntimo. O cabelo, então, sempre estava amarrado e a mulher nunca soltava os seus cabelos em público. Os cabelos era para o seu marido. Os cabelos é algo muito importante na cultura, toda a cultura oriental, para as mulheres, e por isso elas ficavam sempre com os cabelos amarrados e com algum lenço, sempre protegidos. Então, quando ela solta os seus cabelos em público, aquilo foi algo espantoso para todas as pessoas que estão naquela casa. E ela começa então a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, dá para a gente entender um pouquinho da atitude de Maria nesse momento. Agora, o que representa para nós e o que esse texto tem a ver com a questão da adoração? Em primeiro lugar, esse texto, em relação à adoração, ele fala sobre que a adoração... Desculpe. Isso. A adoração tem a ver com a sinceridade. Por isso que nós escolhemos esta música nova, que estamos cantando já cantamos domingo passado e cantamos hoje, porque ela fala que o que eu tenho para oferecer a Deus, a única coisa que eu posso oferecer para Deus é a verdade, é a sinceridade. E o oposto de sinceridade, bom, muito bem, da onde que eu tiro isso do texto? É dessa expressão que diz, o nardo era puro. Ou seja, ele não tinha mistura. O nardo, aquele perfume, não tinha mistura. Ele era verdadeiramente nardo. Ele era verdadeiramente um perfume caro. Ele não é falsificado. Então, o perfume que Maria então traz aos pés de Jesus, ele é verdadeiro. E esse tema da verdade é um tema muito importante, é uma chave para a leitura da literatura joanina, o Evangelho de João e as cartas de João. A palavra verdade vai aparecer o tempo todo. A verdade, a sinceridade. Né? E então o nardo representa, nesta adoração que Maria está apresentando a Jesus, a sinceridade de coração, a verdade. Muito bem, uma coisa eu esqueci de falar para vocês, é que o capítulo 12 de João, que nós lemos, falamos um pouquinho do capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, mas no capítulo 12... A continuidade desse texto do capítulo 12 de João, quem nós vamos encontrar? Quem que nós vamos encontrar? Qual é o personagem que nós vamos encontrar? Vamos encontrar Judas. Porque no Evangelho de João, é Judas que diz assim, por que esta mulher fez isso? Derramou esse perfume caro, por que ela fez esse desperdício? E aí, é ele que diz, poderíamos pegar esse perfume, vender e dar para os pobres. Né? A famosa palavra de Jesus que diz assim, os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas eu
Só esse momento. Então, nós encontramos o personagem Judas. E o personagem Judas, nesse texto, faz oposição a Maria, que está em adoração, que está adorando a Jesus. O Judas representa as pessoas que, mesmo convivendo com Jesus, podemos dizer, com pessoas que têm a Jesus, elas não mudam. Elas não têm a sua vida transformada. Então, há sempre uma oposição. O capítulo 12 de João diz o seguinte: Jesus fez todas essas coisas, fez todos esses milagres. Lázaro, Marta e Maria tiveram as suas vidas transformadas, mas há um que não se transformou. Então, Judas faz essa oposição, enquanto que Maria, ela é sincera, ela traz um perfume verdadeiramente puro, isso significa a sinceridade na adoração. Judas é o dissimulado. Judas é o hipócrita. Judas é aquele que aparentemente é um seguidor de Jesus, mas não é. Judas é aquele que caminha com Jesus, mas não é de Jesus. Judas é aquele que vê os milagres, todos os milagres que Jesus fez, mas não se converte. Judas é aquele que ouve o ensino de Jesus, mas não aprende, não é transformado. E como que está o seu coração? O seu coração, lógico, não é sincero. Ele vive de aparência. Maria é verdadeira, é sincera. O nardo é puro, o nardo é verdadeiro, mas a vida de Judas não. Então esse tema, por exemplo, falando sobre adoração, a Neuzi até já citou o texto aqui no momento do louvor. Nós vamos voltar lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que nos diz assim: no entanto, são palavras de Jesus, ok? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o tema de todo o Evangelho e também, como já disse, das epístolas joaninas, é esse tema da verdade. É que vida que eu tenho diante de Deus? É uma vida verdadeira ou é uma vida falsa? É uma vida em sinceridade ou é uma vida em que eu vivo de aparência? A religiosidade se torna uma máscara na minha vida, né? Então, esse texto de João 4, muitos aqui talvez saibam, é o momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana e há um diálogo ali entre eles. E a questão, onde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou é no monte onde os samaritanos adoram? E Jesus diz assim: não é nenhum lugar nem outro, porque agora o Pai procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que o culto naquele tempo havia se transformado num ritual tão somente, numa simples, apenas numa religiosidade. Faziam todas as coisas direitinho, no momento do culto, toda a liturgia, e tinha muitos detalhes, faziam tudo aquilo, mas não era de coração, não era sincero. E Jesus faz essa crítica, mencionando o profeta Isaías, em Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus diz isso. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha a palavra aqui, hipócritas, ou seja, aqueles que usam máscaras, aqueles que não são verdadeiros.
né? E há um personagem no Antigo Testamento, muito conhecido, em que ele viveu boa parte de sua vida uma hipocrisia, uma mentira, enganando as pessoas, vivendo de aparência. Quem é ele? O rei Davi. O rei Davi. O rei Davi, ele fica gostando de uma moça e ele quer a moça para si, e a moça é casada, ele se deita com a moça e a moça engravida. E ela é casada, né? Uma mulher casada. E ele agora o que faz? Que a mulher está grávida. Ele então arquiteta um plano. Olha que coisa, como que o ser humano é, né? O rei Davi, aquele que tinha matado Golias, matado o leão e tal. Que homem! E ele arquiteta um negócio que o marido, chamado Urias, marido de Betseba, ele é um guerreiro e ele faz tudo para que o Urias se deite com a sua mulher. E aí ele diga assim, não, o filho é seu, você que filho é seu. Mas não dá certo, porque Urias não quer ir para casa. Urias é fiel, diz assim, como que eu vou para casa descansar se os meus companheiros estão lá na fronte de batalha? E aí Davi pensa mais, quer dizer, a capacidade humana de pecar é incrível. E ele, o que ele faz? Ele faz o seguinte, põe ele no fronte. E Urias vai, e Urias morre. E o Davi, de bonzinho, o que ele faz? Ele traz a Betseba e todo mundo olha para aquilo, como esse rei é bom. Trouxe para o seu palácio uma mulher de um soldado que morreu. E Davi vive isso durante muitos anos. Durante ao longo de um ano, quase um ano. Enquanto o menino, a criança, cresce na barriga de Betseba. E ninguém sabe do que ele fez. E ele vive esse momento de hipocrisia. Indo ao templo, cultuando, e aparentemente se mostrando uma boa pessoa para as outras pessoas. Só que nós sabemos, né, que não dá para esconder nada, esconde qualquer coisa de todo mundo, menos de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Até que um dia, Deus então manda o profeta Natã, e o profeta Natã chega para ele e diz, Davi, você tem um pecado aí escondido, então conta uma história, e Davi cai em si. E aí Davi faz uma oração, escreve uma oração desse seu momento, que é o momento do arrependimento, que é o Salmo de número 51. E o versículo 10, então, do Salmo de número 51, o Davi diz o seguinte, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito, em algumas versões inabalável, um espírito estável. Ou seja, um espírito não vacilante. Um espírito que, um desejo, um coração que não tende mais ao pecado. E tendendo ao pecado, pela aparência que temos que ter diante das pessoas, tende então à hipocrisia. Esta é a oração de Davi. Então, adoração tem a ver com sinceridade, com verdade. Adoração não tem a ver com voz bonita, voz feia, afinado, desafinado. Adoração não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver, é importante, mas não é a essência. A essência da adoração está na sinceridade de coração, no coração puro. De nos apresentarmos a Deus com um coração puro. Lógico que também o outro tema desse texto nós devemos falar sobre a questão da generosidade. Adoração tem a ver com generosidade por gratidão.
Maria derrama aos pés de Jesus um perfume caro. Nós falamos aqui, custava muito caro. O trabalho de uma pessoa, mais de um ano, 300 dias de trabalho, muito caro. Mas o que representa isto? Isto representa a generosidade por gratidão. Durante todo o tempo em que Jesus, então, passou distante, e Jesus não vinha e veio na festa da Páscoa, Maria teve tempo para guardar recursos e comprar aquele perfume caro, pegar as suas economias. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso por causa da alegria, do seu sentimento por ter encontrado Jesus e por Jesus ter ressuscitado o seu irmão. Ela diz assim: o que eu posso fazer em gratidão a Jesus? E ela pensa durante alguns meses e guarda e pega suas economias e compra esse perfume caro. Ela mostra então toda a sua generosidade, a generosidade de um coração que entende quem é Jesus. Em contrapartida, nós encontramos Judas novamente. E quem é ele? Ele é o avarento. Ele é aquele que, embora tenha um discurso, ter discurso para pobre é muito fácil, né, gente? Dizer assim: vamos ajudar os pobres, vamos ajudar os pobres. Então dá uma oferta aí. Aí a pessoa: não, oferta minha não. Né? Então, discurso é muito fácil. Então Judas tem discurso. Ele diz: podia ajudar os pobres. Mas o próprio evangelista João explica, dizendo, ele não está preocupado com os pobres, ele quer o dinheiro. Porque ele é ladrão, e ele rouba, e ele é o tesoureiro da turma. Né? Nada contra os tesoureiros, mas no caso Judas é o tesoureiro da turma, e ele já pegava um dinheiro dali para ele. E ele trai a Jesus por um dinheiro. Né? Então, Judas é o avarento da história. Judas é esse que não abre a mão e é ingrato, não entende quem Jesus é, embora tenha participado com Jesus tanto tempo, durante 3 anos caminhado com Jesus. Mas Maria não, Maria apresenta o seu coração com aquela atitude, derrama aquele perfume de nardo puro, muito caro, aos pés de Jesus, a generosidade. Então, meus queridos, quando nós falamos de generosidade, ser generoso, nós não devemos falar o que muita gente fala. Muita gente querendo aumentar a contribuição da igreja, por exemplo, diz o seguinte: contribui aqui que você vai receber em dobro. Não, a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala de texto, Malaquias 3,10, que as portas, janelas do céu vão ser abertas. Mas já estão abertas. Nós já temos recebido. Agora, quando eu gosto muito do texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 a 10, 2 Coríntios 8, versículo 8 a 10, que nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz assim: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Aqui, rapidamente mesmo, essa igreja de Corinto, ela é uma igreja muito importante, ficava na Grécia, e ela é uma igreja muito forte. E Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele vai passando por várias igrejas, e de cada igreja ele leva um representante na sua viagem com ele, e todas as igrejas contribuem financeiramente. E qual o objetivo desta oferta, que é levantada em todas as igrejas cristãs daquela época? É ajudar os pobres da Judéia, região da Judéia, né, que está passando por uma terrível fome durante já alguns anos. E Paulo, além de evangelizar, além de plantar igrejas, ele tem esse objetivo de fazer esta grande arrecadação
e levar para a região da Judéia. E as igrejas estão sendo ali, estão cooperando, o pessoal está animado com a coisa. Só que a igreja de Corinto é uma igreja que está tendo avareza. E é por isso que Paulo então diz essas palavras. E aí ele está comparando a igreja de Corinto com a dedicação de outras igrejas da região da Macedônia. Depois vocês leiam o texto em casa, o texto todo vocês vão entender melhor. As igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos, elas contribuíram, mesmo sendo pobres, igrejas pobres financeiramente, elas quiseram participar da oferta e os crentes de lá foram muito animados para participar da oferta. E a igreja de Corinto, que Paulo está escrevendo, não quer fazer isso. Não quer participar dessa mesma forma. Então, o que o apóstolo Paulo, vejam como o que ele fala. Paulo diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Quer dizer, eles mesmos criaram o plano, mas agora eles não querem contribuir. O que acontece com a gente? A nossa tendência não é contribuir. A tendência do nosso coração é acumular. A tendência do nosso coração em relação às riquezas não é ofertar. Não é ser generoso, nós somos pecadores. Então, quando nós vemos dinheiro e nós vemos riqueza, nós queremos para nós. Nós queremos enriquecer. E aí, então, Deus, na sua palavra, é assim que nós cremos, colocou para nós exercícios de fé, para nos libertar desse pensamento avarento que nós temos. E para mim, o maior exercício é a prática de entregar o dízimo. E é o momento em que nós, diante daquilo que Deus nos abençoa, nós separamos uma parte, entendemos que deve ser 10% ou mais que isso, e entregamos isso na igreja, para a obra de Deus. É um exercício. Nós devemos praticar isso porque nós somos apegados às coisas. E isto é um exercício para a nossa vida, para transformar o nosso coração, que é avarento por essência, porque nós somos pecadores, em um coração generoso. Que se desprende, que não é apegado a coisas, mas que investe os recursos naquilo que é mais importante, que é a obra de Deus, a obra da evangelização. Nós, pais, devemos ensinar isso aos nossos filhos. Dizer, existe um melhor investimento que você pode fazer com o seu dinheiro, com as suas coisas. É investir na obra de Deus. Não é tudo, é uma parte, é uma pequena parte, mas que é algo que é importante. E isso vai fazer com que você, com que o seu coração não se torne, diante daquilo que você vai ganhar ao longo de sua vida, de sua carreira, você não ficar apegado a recursos, a dinheiro, a bens, e ter uma vida generosa e contribuir para a obra de Deus. Então, adoração tem a ver com generosidade. Adoração tem a ver com um coração generoso. O apóstolo Paulo vai dizer em outro momento, aquele que contribua com generosidade. Em outro momento ele vai dizer, é melhor dar do que receber. E dê com alegria, não por obrigação.
Então é isso, coração generoso ao entregar as coisas. Então, adoração tem a ver com isso nós aprendemos aqui com Maria. Outra coisa, esse texto nos fala também que a adoração tem a ver com humildade. Humildade. Não há adoração se não houver humildade. Maria, então, como nós já falamos, ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus. Sabe quem lavava os pés de Jesus? Eram os escravos. Nós falamos semana passada, porque no capítulo 13 de João, nós encontramos Jesus sentado à mesa, os seus discípulos já lá sentados, ele se levanta e vai lavando os pés dos discípulos. Mas quem tinha feito isso antes? Maria, no capítulo 12. Lavado os pés de Jesus. Só que por que os discípulos, os apóstolos, não fizeram isso com Jesus? No outro jantar, no jantar do capítulo 13. Por quê? Porque isso é uma atitude de escravo. Quem lavava os pés naquele momento, naquela época, era o escravo. Quando entravam os convidados, o escravo ficava à porta e ele ia lavando os pés de todos aqueles que entravam. E aquilo trazia alívio para os pés, limpava os pés. E aí o convidado então entrava mais relaxado para o jantar. Então, adoração, por que Maria escolhe essa atitude? Porque ela está dizendo com isso, eu sou tua serva, Jesus. Eu sou a menor, eu quero fazer o trabalho menor. Ela entendeu. Os discípulos de Jesus, nenhum deles entenderam, só vão entender depois. Mas não entendeu. Não entenderam. Maria é a serva, então, que se coloca a serva. Então, a espiritualidade tem a ver com humildade, com desejo de servir o próximo, com olhar para o próximo, nunca com altivez, nunca com orgulho, nunca de cima para baixo. Eu falei de manhã, né? Eu sou muito alto, a altura boa, né? 1 metro e boa no sentido assim de alto. 1,89 m, eu tenho quase 1,90 m. Então, sempre quando eu converso com as pessoas, eu olho de cima para baixo. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, né? Na maioria das pessoas. Fico muito feliz quando encontro pessoas de 2 metros de altura, né? Porque aí eu fico olhando para cima, né? Mas eu quero falar no sentido de olharmos para as outras pessoas como superiores. Não. Adoração tem a ver com humildade. Com sempre olhar para as pessoas, olhando para as pessoas e as vendo como superiores a nós. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Adoração tem a ver com humildade. Não somos adoradores verdadeiros se nós tratamos as pessoas de forma orgulhosa, de forma prepotente, de forma jactanciosa. Nossa palavra é muito difícil, mas de forma orgulhosa. Nós precisamos olhar para as pessoas e sermos humildes uns para com os outros. Adoração tem a ver quando nós não rebaixamos as pessoas, não falamos de forma altiva, essa palavra que estava fugindo da minha mente, de forma com altivez. Não, sempre com humildade, sempre procurando ouvir mais do que falar, nunca procurando ter a razão sempre.
Coisa muito difícil, né? Porque nós queremos ter sempre a razão e queremos que sempre a nossa opinião prevaleça. Nós somos assim. Mas a adoração tem a ver com essa transformação que Jesus faz em nossa vida de ser simples com as pessoas, de ser humilde, porque Ele, Jesus, era humilde. Ele diz, venham, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Essa questão de soltar os cabelos, lembra que nós falamos no início? Dela soltar os cabelos, o que significa isso? Foi um escândalo para aquela festa. Por que essa mulher está fazendo isso? Será que ela não tem uma educação? Por que ela soltou os cabelos na frente de todo mundo? Essa atitude dela significa que ela não está preocupada com a sua imagem diante das pessoas. Ela não está preocupada consigo, ela não está preocupada com o que as pessoas vão dizer dela, da atitude dela. Ela quer demonstrar, ela pensou muito bem o que ela iria fazer. E a atitude de soltar os cabelos e enxugar os pés de Jesus significava que ela então não está pensando em si. Ela aprendeu como se deve ter uma vida de adoração. Nós vivemos uma cultura da visibilidade, vocês sabem disso. A preocupação hoje, na cultura em que nós vivemos, é transmitir, é passar uma boa imagem para o mundo, para as outras pessoas. Essa mulher não está pensando nisto, né? Nesse momento. E ela tem então essa atitude. E por último, então, o que acontece, como o texto termina, e nós vamos terminar a mensagem com esta ideia, o cheiro daquele perfume enche então toda a casa, diz o texto lá. Bom, um bom perfume encheu toda a casa. O que aconteceu? Aconteceu de forma literal. O texto, né, desde o capítulo 11, como eu já mencionei, o Lázaro estava morto. E Marta então diz para Jesus, Jesus já cheira mal. Então é o cheiro da morte. É o cheiro da morte. Né? Do corpo que já estava ali dentro daquele túmulo há 4 dias. E o texto caminha então e vai até o capítulo 12, né? Esse momento é o capítulo 11 de João, versículo 39. Jesus diz, tira a pedra, e a Marta diz, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. E o texto caminha até o capítulo 12, versículo 3, em que a casa fica cheia, cheia de um bom perfume. De um bom perfume. Então, isso aqui significa a questão da nossa presença, da vida. A vida inteira. Como algo agradável. Agradável a Deus. Agradável a Deus. Rodolfo começou muito bem falando aqui no nosso culto, que nós não temos essa condição de nos apresentarmos a Deus. Então, o nosso cheiro, o cheiro espiritual nosso não é bom. Pode colocar perfume o que for aí, não é bom. A gente não consegue sentir o cheiro da alma, o cheiro do nosso espírito, o cheiro dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Mas o que acontece? Jesus entra na nossa vida e aí então nós levamos agora este bom perfume de Cristo a todos os lugares aonde nós vamos, aonde nós chegamos. O bom perfume de Cristo alcança as pessoas. Gente, nós estamos vivendo um tempo
Muito difícil, vocês sabem, não preciso ficar falando aqui para vocês que nós estamos vivendo um tempo difícil. Onde, de alguma forma, o cheiro é de morte. O cheiro é de desespero. É de aflição. E Jesus, então, nos chama para levar o seu cheiro, o cheiro de Cristo, às outras pessoas. Então, para nós terminarmos, adoração tem a ver com vida agradável a Deus. Adoração não se refere somente a este momento que nós estamos aqui. Adoração também não se refere ao momento que nós temos diariamente de oração e leitura da palavra. Adoração tem a ver, então, com toda a nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos, com todas as pessoas que nós encontramos, em todos os nossos relacionamentos, seja de pai com filho, de filho para com pai, com mãe, seja com irmãos, seja no trabalho, seja na escola. Bons relacionamentos que fazem então com que a nossa vida tenha um bom cheiro, o bom cheiro de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo também, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, ele diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para este somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para isto? Paulo está dizendo que a vida inteira, em todo lugar que nós fomos, precisamos levar esse cheiro. A casa se encheu com aquele perfume. Onde nós formos, devemos levar o perfume de Cristo. Adoração tem a ver com vida agradável a Deus. Adoração tem a ver com vida toda. E eu termino com Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Queremos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito, em verdade. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Nós temos buscado ser em Cristo Jesus pessoas que nos apresentarmos a Ele com toda a sinceridade do nosso coração. Temos procurado viver esta vida de generosidade, em gratidão a Jesus por tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Temos levado esta vida de humildade para com as pessoas, isso faz parte da adoração. E temos buscado em nossas vidas viver esta vida de testemunho, onde nós chegamos, exalarmos o bom cheiro de Cristo Jesus. Adoração, então, tem a ver com essas coisas, tem a ver com vida diante do Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores.